Transtime no marítimo, ele virou... O armador bota 35 dias, chega em 60. Ao invés de eu navegar a 16 nós, a 15 nós, e eu reduzir para um most trackway speed, que é em torno de 13 nós, 12 nós, eu consigo ter uma redução de combustível de tantos por cento. Esse combustível ele custa $350 na época, né? Hoje mais de 700, 800 dólares a tonelada. Houveram momentos mais críticos, estava praticamente impossível, aí teve melhora, mas voltar ao normal não voltou. Bastante. Interagindo, né? Eu tava conversando até essa semana de questões, isso já vindo pra nossa área também, como as coisas mudaram na questão de informação, né? Não de informação de mercado, mas digo de estatística mesmo, né? Uhum. Então antes era um mercado meio cego, assim. Hoje em dia a gente consegue ter uma estatística mais clara. Quase né? que um segredo, né? Com quem que o fulano tá embarcando, quanto que ele tá Não é embarcando. Não, e não digo nem Não é eu não digo nem disso, eu digo de estatística, assim, não somente interna, porque a interna também é muito mais a empresa, mas isso também melhorou muito, né? Mas digo da externa, não só saber com quem ele tá embarcando, mas questão de posicionamento, quanto que fulano cresceu esse mês, quando que caiu, ver quem que ele embarca, quais os principais, né, parceiros dele, qual que é a rota, qual que é o armador, qual a companhia aérea. Então o mercado ele tá um pouquinho mais aberto nessas questões assim. Eu acho que isso é saudável, sendo bem sério. Eu acho que deixa uma concorrência mais justa, assim. Até porque a partir do momento que tu entende, ok, aqui eu não consigo brigar, então nesse nicho aqui eu não vou mais. Então, consegue focar os teus esforços. Exatamente, né? Então vamos ver outro mundo. Esse mundo aqui tem fulano, ciclano e tal. Pô, aqui eu acho que dá pra ir, aqui mais ou menos aqui, né? E aí... Tu mais ou menos mede, guardado as proporções, se eu sou médio, se eu consigo brigar com importador A ou B, eu vejo qual é a minha linha, como é que eu tô conseguindo com os valores, consigo ser competitivo, então eu vou atacar ele, sei com quem ele está, volume. Inclusive, um dos nossos patrocinadores aqui, logo como é que tu abre, tu tem toda a estatística daquele importador, com quem que ele embarcou, volume, frequência. Tu já abre uma conversa com tudo, com todas as informações que talvez ele nem saiba. Hoje, eu tava, há umas semanas atrás, eu tava em Manaus, visitando uns clientes lá, e... tava trocando uma ideia com um cliente e tal, e ele falou, cara, a gente é muito assediado, assim, então é telefone tocando toda hora, deixando de carga e vender não sei o que, não sei o que. E esse Vamos cliente... fechar essa parceria? E esse cliente específico, ele é um cara que ele meio que abre porta pra todo mundo pra ouvir, assim. Mas ele fala, assim, o maior filtro que ele tem de negativa é quando o agente pergunta pra ele, o que tu traz? Tipo, ou qual que é a tua principal rota? Uhum. Porque hoje em dia, cara, se tu vai fazer uma visita e tu não sabe o que o cara tá importando, ou enfim, o que ele tá... qual que é a principal rota dele? É muito negativo, né? Então, diria que, tu vai visitar o cara, tu não sabe o que o cara faz? Exatamente. Isso aí era o que eu considerava também, cara. Cabe o mínimo estudar o importador, o exportador, o cliente. Mas eu digo assim, ó, voltando na questão de informação, né? Antigamente era meio que normal, assim, né? Então, porque não se tinha muito acesso. Não se tinha muito acesso. E às vezes tu ia numa visita com um cliente, nossa, vai lá pra conversar sobre, sei lá, 3 containers que ele trazia da China. Aí lá no meio da reunião o cliente perguntava se tu fazia aéreo, se tu fazia LCL, e tu nem sabia que o cliente tinha processo daquilo. Então, hoje em dia não, hoje em dia já tá tudo meio que basta você, né, investir e tal, etc e tal, pra você ter essa questão um pouco mais de informativo do cliente. Dos dois lados, né? Eu ia falar, nossa, tu investe, mas você ganha tempo, que também é dinheiro. Aí tu é mais assertivo, né? Não, vai chegar no cliente lá, vai ficar 2 horas falando, não, porque eu sou líder nisso, eu sou líder nisso, eu sou líder nisso, eu faço isso, faço isso, faço isso. O cara te escuta 30 segundos, não falou o que ele queria, o resto ele fica assim, ó. E a questão do custo é excelente, porque, tipo assim, tu vai mandar digamos, o teu vendedor mais caro, mais experiente pro cara que tem pouquíssimo embarque no mês. Né? Tipo, tá dando tiro de canhão na mosca, né? Sim, tu consegue direcionar. Não tô desprezando, né? Mas todo mundo tem seu momento de ser. O que tu pode fazer, de Os estratégia, que eu acho interessante, é você usar esse vendedor como
espelho para vendedores menores ou vendedores Menos do tamanho do experiente, né? cliente. Então, eu acho que isso é super importante, assim, você ter uma pessoa mais experiente em clientes maiores, contas maiores, ou enfim, já tem uma vivência maior, para ir junto com quem está começando ou quem está nos primeiros passos ali, para pegar mais informação, porque assim, ó, a reunião presencial tu pega muita coisa. Sim. E às vezes tu vai tanto afobado que tu fala e tu não escuta o cliente. As abordagens, os insights que tu utiliza Isso. para buscar o que o cliente Gatilho. não te falou. Exatamente. Sabe o que é legal? É que no marketing a gente consegue mais informação ainda do que, digamos, se consegue de Big Data de comércio exterior atualmente. Tipo assim, eu jogo ali o site da ES, da Zchip, da Next num sistema, eu sei quantos acessos por mês teve orgânico, quantos acessos pagos por mês teve, quais foram as páginas mais acessadas, quanto tempo as pessoas ficaram em cada uma daquelas páginas, o que está sendo mais clicado, isso para as redes sociais, para o site. Então, assim, não é difícil descobrir quem que a agência de marketing, ou se é interna, né, independente, tá atendendo aquele cliente. Então, assim, a gente já sabe o que é que tá sendo feito, o que é que tá dando certo, o que é que não tá dando certo. Então, cara, tem muita informação. É impressionante. Tipo, palavra-chave, qual a palavra-chave que, digamos... A Zchip fez lá um texto sobre o conhecimento de embarque marítimo. E eu sei em que lugar que ele tá no Google, por exemplo. Tipo, de ranqueamento, tudo mais. Eu sei todos esses detalhes, sabe? É muita informação, é loucura. É que às vezes, né, João, é tanta informação que tu tem que direcionar Nossa, pra tem que onde tu filtrar. quer chegar. Não, tem que filtrar. Tem que filtrar. Do contrário, tu gasta uma energia muito grande. Tem que ter um sem objetivo. funil ali, né? Você começa a criar Te coisa na tua perde, cabeça, quando tu vê, tu já se perdeu. É a mesma coisa que a gente estava falando um pouquinho antes sobre os BIs. Né? A gente consegue coletar tanta informação que são relevantes, mas o que eu preciso dessas informações relevantes para o meu dia a dia? Seja parte de operação ou comercial. Né? Tem que estar em consonância, nem sei se essa palavra existe. Tem que estar alinhado com o objetivo, né? Sim. Será muita informação tu gasta mesmo. muita energia e tu perde muito tempo. E hoje, por mais que tu tenha informação, se tu não direcionar a tua energia para aquele teu objetivo, de nada vai valer aquela informação. Isso aí. Vamos pra pauta? Eu tô bem atrasado hoje, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu sou o Jonas Vieira. Eu sou o Robson Lamin. Eu sou o Cassiano Vidal. Sou a Carolyn Brandt. E vamos falar do panorama dos fretes internacionais. Saudações, movimentadores da balança comercial. E mais cash. Então, no final do ano, então, é momento da gente rever o último semestre no panorama dos fretes internacionais. Todo final de semestre a gente vem aqui, chama alguns agentes de carga importantes para falar como é que foi, o que estão esperando para o próximo semestre. Então, primeiro, os consolidados recados de sempre. Lembra, se você chegou aqui, dá aquela força. Curta, compartilha, ativa o sininho no YouTube se você estiver no YouTube. Se tiver nos agregadores de podcast, clica para seguir, isso é muito importante, dá aquela nota boa pra gente. Já faz agora, qualquer coisa que tu não gostar, depois tu tira. Mas já dá essa força agora se tu chegou até aqui. Tenho que agradecer também aos apoiadores do podcast, que é a Inglobal, tem que fazer cabeça agora, a Interfreight, a Logcomex, a DAT e a Ship2Ship e a Get. Acho que eu lembrei de todos, muito bem. Qualquer coisa depois eu venho aqui e gravo sozinho falando. Nossa, fica uma coisa muito idiota, né, cara? E, claro, tenho que agradecer também a turma que tá aqui comigo. Tô aqui novamente com a Carolyn, já turma da casa, já coisa boa. A Carolyn da Next, o Cassiano da Asia Shipping e o Robson da Yes Logistics. Muito bom. Então vamos começar com a primeira pergunta para os três responderem ao mesmo tempo. Foi mais tranquilo esse semestre comparado com o anterior? Sim ou não? 1, 2, 3. Sim. Olha só, é que foi uma tristeza. O último Os últimos três. Não, que o último podcast, assim, foi o Cassiano e a Bruna, lá da Nowports. Devem tornar Caiu até uma... triste. Choro. Nossa. Por que foi mais tranquilo? Posso falar do aéreo? Vai, manda bom. Por favor. Senão eu vou Tamo ficar aqui falando, aí vocês não falam nada. Então, é que são N fatores, né? Mas eu vou te puxar um resumão, né? Desde a pandemia, as companhias aéreas estão completamente voltando os voos comerciais. Então, tá voltando completamente essa capacidade e a demanda não tá aumentando tanto, mas a capacidade de embarque tá muito maior. Uhum. Então, não tá tão sofrido para booking, né? A briga tá um pouco menor. E se a gente falar principalmente do segundo semestre, que é o que a gente tá falando aqui hoje, né? Se falar de segundo semestre, que é o pico, né? Usualmente é uma loucuragem, é todo mundo
correndo pra tudo quanto é lado, e acho que pela primeira vez a gente tá vendo um peak season menos desesperador, assim, sabe? É verdade. Acho que a gente tá, né, pra quem gosta de multiverso, mundo invertido, essas coisas lá e tal, acho que esse ano a gente tá vivendo o oposto de todos os anos pré-pandemia, vamos colocar, né? Onde a gente tinha mais bem desenhado que o segundo semestre, ali a partir de agosto, setembro até o final do ano, era um momento de pico de demanda, consequentemente de tarifa, e esse ano a gente tá vendo o oposto, né? Aquelas loucuras de voo fretado que a gente via antes já era, então, acabou. Ele tá mais segmentado, assim, então daquela loucura de fretar voo porque não tem espaço, não tá acontecendo. Né? Que nem ela falou, agora tá mais, vamos dizer, não fácil, mas menos difícil de tu encontrar espaço, novas companhias aéreas ou velhas companhias aéreas retornando aos serviços, e isso faz com que fique mais simples. No outro podcast, tu comentaste de um charter para embalagens. Era papel, Sim, né? sim, papelão. E eu sempre uso isso nas aulas, no sentido de que quando a gente fala de transporte aéreo, subentende-se que tem um valor agregado da carga, que faça valer a pena o pagamento desse frete ou desse charter. E se a gente levar em consideração uma embalagem ou papel... Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Então eu acabo sempre utilizando isso. Eu acho que a gente não acaba visualizando hoje, no aéreo, esse tipo de situação para mercadorias cujo valor agregado é baixo. É que assim, na realidade, o que eu gosto sempre de conversar com o pessoal, assim, que tem-se uma ideia, se tem uma ideia de que se o processo é urgente, ele é aéreo, né? Ok, isso é o básico, né? O simples. Mas dentro desse urgente existe um mundo à parte. Então, por exemplo, dentro do aéreo a gente consegue separar o que é urgente e o que não é tão urgente ou o que é meio urgente. A gente consegue fazer diferentes níveis de urgência num produto mais urgente. Níveis de urgência é muito comércio exterior, né, cara? Mas é porque assim, ó... Top urgente, baita urgente, não, urgentinho. No título do e-mail, né? Top. Very urgent, very, 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 very urgent. Então, a gente consegue ter essa diferença dentro do produto, assim. Geralmente o pessoal gosta de falar isso, sabe? O cliente está optando aéreo porque é urgente. Não, né? Nesse exemplo específico do papelão, com certeza era. Né? Era uma demanda muito urgente que se existia que não se fez conta, só precisava trazer. Mas dentro do produto existem diferentes níveis de serviço. Um mais urgente, um nem tão urgente e um não urgente. Né? Pelo menos esses 3. Que aí a gente vai para o tempo de trânsito ou o tempo para embarcar essa carga. E a pandemia, ela avançou essas questões de serviço numa questão de deixar mais diferenciado assim o quê? Com a criação ou com essa loucura que a gente teve de aviões fretados e blá blá blá, e o aumento de procura de e-commerce, courier e compras na internet, que a gente vivenciou isso, né? A gente tem empresas no Brasil, né? O Mercado Livre é uma delas, os caras têm avião hoje em dia, então assim, é uma coisa que vem nessa crescente. Ela trouxe um novo serviço pro produto aéreo, que é o quê? Hoje, o cliente meio que sabe que se ele quiser trazer uma carga da China em 1 dia, 2 dias, ele consegue. Então, um serviço... Você pagar por isso, né? Sim, mas assim, durante o período de pandemia, ele era talvez a única opção que tinha. Então, agora com a pandemia passando, a gente está falando sobre o segundo semestre e tal. Porque esse serviço que ele falou é cargueiro, né? Não é comercial. Isso, tá. isso. Não é Assim, Viracopos ali... Não, tem até para Guarulhos também, mas é uma questão que os níveis de serviço eles aumentaram com a pandemia. Então hoje a gente consegue ter serviço de 1 dia, que seria o top urgente, né? A gente consegue ter vamos colocar aí 3 a 5 dias. Saídas diárias, assim? Dependendo, daí sim. Aí a gente vai falar China, Alemanha da vida, depende assim? da origem. Não, daí a gente vai falar de níveis de frete. Uhum. Porque uma coisa, dentro do serviço tem também os níveis de frete. Então, você quer uma saída diária com transit time de 1 dia, a gente vai achar. Tem essa possibilidade, mas aí ele é muito mais caro. Entendeu? Dentro desse caro existe o mais caro e o menos caro. Então daí a gente vai dentro dos multiversos que tem dentro do produto. Mas o que eu quero dizer é que hoje, então a gente consegue ter serviço de 1 dia, serviço de 3 a 5, serviço de 5 a 7, serviço de 7 a 9, 9 a 12 e assim vai, entendeu? Então essas
essas diversas opções surgiram durante a pandemia ficaram. Ela ficou mais clara, eu acho que evidenciou mais a questão de diferentes níveis de serviço agora com a pandemia, né? Indo para É que antes da pandemia a gente tinha basicamente os voos comerciais de passageiro, né? E todo mundo trabalhava com as mesmas companhias aéreas. A pandemia, ela começou a ter muito mais charter. E começou a ter muito e-commerce. E a maioria dos e-commerce, as empresas de e-commerce usam charter. Então, esses charters, eles não deixaram de existir. Entendi. Por isso até que eu digo que a demanda, ela tá... Como é que eu posso dizer? A capacidade, né? Ela tá muito maior. Eu vou puxar isso pra cá. Melhor. Porque esses charters vieram e não deixaram de operar. Então, os charters ainda estão acontecendo e tá voltando os voos de passageiros, sabe? Exatamente. Mais pela demanda de e-commerce, esse tipo de... E diria que para o marítimo, a gente tem vários cenários, desde então, talvez da pandemia. Os armadores vão sobreviver, cara, esses guerreiros, né? Que mal lucraram durante a pandemia. Se a gente levar em consideração do ponto de vista de faturamento... Podiam estar me apoiando aqui, né? Porra, com essa grana toda. De faturamento de 4 bi por trimestre, isso beira... Acho que só banco aqui no Brasil fatura isso, mas eles faturam em dólar, né? Então, do ponto de vista do marítimo, eu vejo que houve uma maior oferta por parte dos armadores, e isso fez com que ela embarcasse na Ásia, por exemplo. Ela faria um transbordo em Singapura e aguardaria mais umas 3 semanas? Sim. No entanto, ela estava embarcando. Então, eu acho que partindo desse pressuposto que começou a ter mais oferta dos navios, isso fez com que navios a espaço baixasse um pouquinho mais o frete, mas eu acho que essa espera dos armadores no sentido de aumento do volume de carga, principalmente do Hexa. Principalmente do quê? Desculpa? Do Hexa. Da Copa do Mundo. Fala de novo. Eu achei que era um termo de comércio exterior, né? Que falou embarque de camisetas não, mas no Brasil. East Coast South America, né? Para a América do Sul, eu imagino que o que os armadores imaginaram do sentido de aumento de volume, a gente está falando que o Brasil representa em torno de 65% do volume da América do Sul, mas talvez a questão política do nosso lado, não vou dizer que atrapalhou, mas colocou um freio, segurou um pouquinho. Inclusive, vamos ver o que vai acontecer, né? Tipo... fizeram o seu estoque. Se a gente for falar com alguns clientes, eles têm estoque a partir de dezembro, agora de dezembro para 4 meses. Então, eles têm um estoque relativamente bom e eles vão comprando conforme as vendas forem aumentando ou não para 2023. Então, lá naquela ocasião, houve uma inversão de crescimento, baixa na procura e aumento na oferta. Essa lei é muito conhecida. E isso acabou baixando o preço do frete, mas também houve um aumento. Então, por isso que, teoricamente, voltando à tua pergunta inicial, eu vejo que melhorou do ponto de vista de espaço, ficou mais fácil nesse sentido de conseguir um espaço. Menos difícil. Não, amanhã os clientes vão te matar. Boa. Eu ia perguntar isso. Como é que tá o humor dos clientes? Assim, quero um pouquinho pra amanhã. Tu falou que tá fácil, pô. Assim, como é que tá o humor dos clientes? Eles estão... Como é que tá esse humor, assim? Tipo, estão com mais pressa? Eles estão mais tolerantes? Como é que tá isso? Eu acho que depende o cliente da onde embarca. Se a gente for considerar a Europa e Estados Unidos, a logística interna deles ainda está muito deficitária. Ainda é deficitária. Se tu embarca nos Estados Unidos via rail, é um parto, é uma dificuldade muito grande, onde os armadores eles mudam o deadline. Eu até brinco que é igual Telecena, né? Quem é mais velho vai lembrar que de hora em hora aparecia no SBT os resultados da Telecena. De hora em hora eles mudam o deadline, e se tu não chegou com a carga naquele deadline, tu perdeu o embarque para aquele navio. E tu posterga mais uma semana e tu tem um custo extra de detention e armazenagem lá na rampa ainda. Né?
Europa também, coleta. Se é o trabalho ex-works, uma coleta, também difícil. Por causa da guerra ainda? Talvez um reflexo, mas eu ainda acho que pode ser um reflexo da falta de mão de obra. É um dos reflexos em relação a isso. E também, talvez o fato de haver menores opções em relação a fazer as coletas no trajeto que aqueles caminhões que não são dedicados, eles fazem. Então, se eu tenho uma rota, por exemplo, fazendo um comparativo aqui conosco, né? Daqui a Lages, se eu tinha uma frequência maior de talvez 2 vezes por semana, 3 vezes por semana nessa rota, talvez eu tenha um volume menor e eu costumo diminuir essa minha coleta. Né? E eu acho que assim, tratando de Europa, eu acho que a guerra é o que mais impacta nessa questão de coleta e transporte, vamos dizer assim, dentro da Europa, né? Muito pela questão de mão de obra, né? Então a gente via muito normal, assim, transportadoras da Alemanha, que o caminhoneiro era da Romênia, era da Polônia, Russo, né? eram propriamente russos, leste europeu. Que era uma mão de obra mais barata. E além disso tem a questão do combustível também, né? Então, assim, eu acho que na parte da Europa, essa questão de logística, vamos colocar rodoviária, essa logística rodoviária, ela ainda é um problema, que a gente não tem muita visibilidade de quando que vai melhorar, né? Mas ainda assim, eu acho que do que a gente já viveu, principalmente nesses últimos anos, é alguma coisa assim preocupante, mas que é mais simples de se adaptar. Então, os exportadores, os próprios importadores, com esse volume de informação que a gente vinha falando antes aqui, com essa chegada de informação em todas as partes, faz com que o exportador, o importador, o agente de carga, a transportadora, enfim, quem for, tenha esse feeling de mercado. Então faz com que fique um pouco mais simples de se entender. Que uma coleta, às vezes, que é para fazer uma remoção para a Alemanha, levava 24 horas, hoje levando 72. Entendeu? E eu acho que pelo inflamável da guerra, fica mais justificável para os clientes, ou para os parceiros. Tipo, todo mundo sabe que todo mundo sabe que essa é a justificativa, né? E acho até, né, Cássio, que à medida que aquele determinado importador acha que o problema está na empresa A ou B e ele troca para a empresa C, ele pensa, poxa, mas não teve uma diferença de atendimento ou de coleta muito rápido. Sim. Não há uma disparidade, por exemplo, nesse sentido. Às vezes pode haver, sim. Às vezes pode haver. Mas na maioria das vezes pode ser que não seja o grande diferencial dele, nesse sentido. Que esse problema acaba sendo generalizado lá naquela região e não da empresa A ou B. Isso. E a questão dos Estados Unidos, por exemplo, trazendo para o aéreo de novo, a gente vivenciou isso, assim, vamos dizer, os últimos 2 anos na questão da coleta, né? Que também no FCL, no Marítimo, enfim, se vivencia ainda até hoje, a questão do rail também, mas no aéreo ele ficou muito para aquela questão de ser urgente, que a gente vinha falando, porque dos Estados Unidos a gente está falando aí de um tempo de trânsito que é basicamente parecido com... tu vai contratar uma companhia aérea, vai pagar uma diferença não muito grande entre um serviço e outro, e os dois vão trabalhar numa rota direta. Então, o serviço ele fica meio parelho. Então, o que desparelhava esse transit time total era a questão da coleta, porque às vezes tu trabalhava com uma transportadora e ela fazia 3 dias e do nada ela tá fazendo 7. Mas tu estava acostumado com ela, aí tu tinha que buscar outra que às vezes está fazendo um pouco menos, mas aí sobe o frete. Então essa questão de coleta nos Estados Unidos, nesses últimos 2 anos, agora vem dando uma melhorada, mas também que é o que veio, vamos dizer assim, nos perturbando, e agora nesse segundo semestre, ou vamos botar nesse ano aí, ele ficou um pouco menos difícil. Eu gosto de colocar sempre assim. E aquela situação de uma coleta dedicada, ou uma coleta que não é dedicada. Um LTL. Um LTL e um FTL. Isso acaba dando um impacto considerável no valor do frete, no valor da coleta. Né? Exatamente. Cara, e a quantidade de embarque urgente? Aumentou, diminuiu quando o cliente assim...
Meu Deus, isso aqui pra você embarcar. Eu senti esse ano um pouco mais tranquilo, até nesse sentido, sabe? É que geralmente no segundo semestre, se a gente falar de outubro pra dezembro, tudo pra ontem já não tá tão pra ontem. É mais pra amanhã, depois de amanhã, né? Não tá tão desesperador assim. O cliente aprendeu ou é apenas uma correção de oferta e procura? Eu acho que é isso. Acho que é isso, sim. Até porque isso não é culpa deles, isso é do ser humano, né? A nossa memória, quando ataca o nosso problema ali, a nossa memória fica muito curta, né? Então a gente quer resolver logo para sair desse problema. E eu acho que é mais por questão de estar mais tranquilo. Então, ele falou, os clientes estão se preparando 4 meses de estoque, etc e tal, acho que isso é cíclico, acho que isso a gente já viu acontecer várias vezes, isso vai acontecer mais pra frente também, e assim a gente vai retornando pra normalidade, né? Eu acho até que aquele cliente que é mais organizado, esse ano ele se preparou muito mais cedo para o seu estoque, e o que às vezes eu ouço dos clientes é o seguinte, né? Ou para a equipe, né? Olha, essa carga, ela ainda não é urgente, mas se não embarcar nesse navio ou no próximo, ela começa a ser urgente. Então, vê o que tu pode fazer, faz o que tem que ser feito para que a gente possa trabalhar com lazer. Sim. Isso era uma coisa que a gente não via antes. Não via antes. Então, assim, à medida que ela postergar dois navios, por exemplo, ela se torna urgente. Até porque o marítimo, eu tô fora desse mundo, né? Mas o marítimo eu vi que aconteceu um negócio, acho que principalmente vamos botar 1 ano e meio, que foi a questão do transtime, né? O transtime no marítimo, ele virou... O armador bota 35 dias, chega em 60, né? Como eu disse, eu tava em Manaus umas semanas atrás, o que eu mais escutei lá foi o problema de Manzanillo, de Houston, de não sei o que, que os caras compram 35, 42 dias e chegam em 60, 50 e pouco, 70 dias. Não conta o transbordo, né? Se deixar. Não é nem isso, é o problema mesmo o armador, ele não tá... O que ele tá no site não é o que ele tá cumprindo, e ele não tá... É a aventura marítima, com né? isso. A Sea Intelligence, que é uma revista eletrônica, fez um levantamento. Em torno de 40% dos armadores têm atingido o transit time vendido. Eles têm o que a gente chama na operação de cumprindo a janela nos terminais. Então, ou seja, de 100%, 40% estão chegando na janela. Isso é bom, ruim? Não, isso muito... é horrível. Horrível. Eu não sei. Eu acho que 80 já é o limite, assim. Não sei, tô supondo. Eu vejo que até a minha perspectiva de profissional de comércio exterior, né? Eu vejo como imagina horrível. assim, de 10 navios, 4 estão chegando. Imagina, tu tá comprando alguma coisa, vamos botar... E aí é pra chegar... Tá comprando 10 coisas, 4 vão chegar dentro do prazo. Não vai chegar. E o que complica é eles te passarem um transit time que você faz a tua programação e no fim não acontece. Exato. Então, aí que pega esse 60%, né? De estar cumprindo o que eles estão oferecendo. Então, 40% tá cumprindo o que oferece. Culpa do agente de carga, né? Com certeza. Mas eu acho que o brasileiro, ele tem um negócio que a gente não se acostuma assim rápido com a coisa. Então... com o ruim, né? Então, começou a dar problema em transit time, começou não sei o quê. Cara, isso é uma coisa que aconteceu no mundo inteiro, não foi só no Brasil. A gente não é o patinho feio da história. Nem o alecrim dourado, né? Pra acontecer só com a gente. Então, assim, mas a gente, em comunicação, assim, com outros parceiros na Europa, nos Estados Unidos, os caras estavam tipo assim, o transit time era 40 dias, chegou em 60. Mas tá assim mesmo. O brasileiro, enfim, eu posso botar até o sul-americano, o latino, enfim, ele não se acostuma com esse negócio e é assim, tá bom. Não aceita, eu acho, né? E eu acho que isso é legal até, mantém um nível, chato, mas é legal. É que eu vejo assim, se eu estivesse vestindo a camisa do importador e que me vendesse um frete Ásia 35 dias, eu no mínimo eu faria uma média. Inclusive, o Locomex também dá essa possibilidade. Tu tá comissionado, né? Tu me pois conta, então, tu tá vendendo uma coisa. Daqui a pouco ele vai mandar um cupom. Esperou aparecer na TV. Daqui a pouco ele vai mandar um cupom aqui. Cupom Robson 10%. Mas foi coincidência. Isso é infiltrado do Helmut, né? Sabia lá é possível, inclusive, tu verificar naquele trade qual foi a média daquele trade que deu. Eles venderam 35 dias, mas a média foi 45. Então,
Já para não criar expectativa, Exato. né? Eu como importador, o que eu vou utilizar? Média. Eu não vou utilizar o que o armador está vendendo. Dado real, né? Dado real. É uma média do que está ocorrendo naquele momento. Não o que está sendo vendido. Aquele vendido é o 40% que pode ser que atinge, mas pode ser que não. Isso, o 40% é média. Tem armadores que atingiu 20%. A gente chamava de gordura isso. A gente pegava os últimos embarques daquela rota no marítimo e via assim, qual que foi o transit time? O agente de carga, que eu sei que não é culpa dele. Tá informando que é 50 dias, mas de novo. Os últimos... Pra todo mundo ouvir. Que eu sei que não é culpa do agente de carga o transit time, desde que ele esteja informando que tá realmente informado pelo armador, né? Porque, né? Não vamos por todo mundo, não são todos assim bem honestos. Deixa eu voltar no assunto. Eu pegava os últimos 10 embarques daquela rota, eu via assim, tinha dado uma média de 70 dias, e agora o armador tá falando que é 50? Não, irmão, eu vou considerar 70. Não vou criar expectativa. Sim. Que aí a hora que a produção ou outro cliente perguntar quando é que vai chegar, eu vou informar 70. Sim. E pode até, às vezes, fazer essa observação lá dentro da fábrica. E eu me passo por bonzão se chegar em 50. Não, dei jeito. Liguei pro Isso. comandante, mandei acelerar o navio. Mandei acelerar, engatar a quinta. Lá dentro da produção, tu pode dizer, o vendido é esse, mas uma estatística do departamento informa que é 60, que é 50. Isso. Então, assim, vamos trabalhar nesse aqui ou fazer uma média disso. E eu acho que essa questão de transit time, pode falar muito melhor que eu, né? Pro ano que vem ele tende a se manter mais longo do que a gente está acostumado pela questão do IMO 2023, né? Que os navios vão ter que desacelerar um pouco, etc e tal. IMO não. É IMO? É IMO, né? IMO, é que no aéreo é DG, então daí eu sempre confundo. Mas eu acho que essa questão do transit time, talvez eles estavam já meio que preparando o nosso subconsciente para que lá na frente, né, virasse esses 60 dias. Então, como é que é? Me conta mais disso. Pode ser que sim. A IMO 2023, ela vem de uma IMO 2020, que ela acabou não sentindo tanto, nós não sentimos muito. A história do enxofre e tudo, né? Exato, que hoje a IMO 2020, ela admite 0,5% da emissão de enxofre para todas as regiões do país, do mundo, e 0,1% de emissão de enxofre para os Estados Unidos e Europa. Então isso já está mais ou menos delineado, e foi uma das estratégias que os armadores tiveram para minimizar o seu impacto lá no início da pandemia, quando realmente baixou o comércio internacional, entre janeiro e maio, junho, que foi a redução da velocidade. Lá em 2008, na crise, eles tiveram muitos prejuízos, e lá eles fizeram essas análises e chegaram numa crise igual a 2020, na pandemia, e eles a visibilidade do armador era o seguinte: se eu, ao invés de eu navegar a 16 nós, a 15 nós, eu reduzir para um most trackway speed, que é em torno de 13 nós, 12 nós, eu consigo ter uma redução de combustível de tantos por cento. Esse combustível ele custa $350 na época, né? Hoje mais de 700, 800 dólares a tonelada. E para vocês terem uma noção, de Itajaí a Santos, entre most trackway speed e full speed, que dá uma diferença de 12 a 20, 19, 20 nós, a diferença é mais de 100% de consumo de combustível. Então, se eu diminuo a velocidade numa transoceânica da Ásia para o Brasil, por exemplo, de 17, 20 nós para 12, eu tenho uma economia muito maior. Naturalmente, eu aumento o transit time desse navio, mas eu posso colocar mais um navio que ainda vale a pena eu colocar mais um navio. Né? Os navios vão virando armazéns ambulantes, né? Então, porque, cara, é tanto tempo que tu tem que considerar o navio um armazém. Praticamente. Eu fazia isso, cara, quando eu tava na importação. A gente considerava esse tempo como se fosse o navio fosse um armazém ambulante. Mas é normal ter alguns clientes que pedem, me passa o transit time maior. O maior que tiver. É que às vezes acontece a carga ficar pronta antes do esperado. E aí aí tu começa a analisar o que é que vale a pena. Às vezes, tipo, até a cotação do dólar a gente tem que olhar. garantir aquela carga, porque se tu não quiser, se tu não tirar de lá, o exportador vende pra outro, então eu preciso guardar. Mas não posso chegar tão cedo ainda. Pergunta imbecil. Avião também desacelera pra economizar combustível ou ele cai? Sim.
né? Não sei. Pergunta imbecil. Se tu pegar um voo, por exemplo, um voo não daqui a São Paulo, que daí não dá nem pra sentir tanto, assim. Mas tu pega um voo mais longo, a hora que ele chega em velocidade cruzeiro, é a hora que ele tá no ponto morto. Que daí ele só vai seguindo naquela velocidade mais curta. De maior economia. De maior economia. Só que assim, ó, a diferença dos... isso também eu acho que tem no navio, mas eu acho que no avião é mais fácil de notar, porque ele é atualizado com maior frequência. Quanto mais novo o avião, menos combustível ele vai consumir. Isso no navio também. Maior eficiência, no carro, né? Também, etc e tal, só que no avião ele sai com mais frequência, né? Então, por exemplo, tu pega lá o A350, o Airbus A350, né? Tu pega o Boeing 787. Então, são tipos de aeronaves que são ultra rápidas, né? Então, são aeronaves que vão ficar na velocidade mais rápida do que os aviões mais antigos e eles consomem menos. Então, ele tá indo mais rápido, só que ele tá consumindo menos. Então, a tecnologia no avião ele é um pouquinho diferente. Eu ia dizer, se atualiza muito mais rápido que no avião. No caso, né? mas tem essa questão de reduzir, porque isso é meio que normal, né? Quanto menos rápido tu tá indo, teoricamente, né? Ou se tu tá mantendo uma velocidade cruzeiro, menos combustível tu vai gastar. Eu imagino até que tu atualizar um avião, comprar um novo avião, seja até um pouco mais barato do que uma embarcação, né? Porque o problema de embarcação é que assim, tu vai querer trocar o motor de uma embarcação, cara, tu tem que soldar, tem que abrir o casco, tirar um monte de coisa no meio do caminho pra tu chegar até o motor. Isso eu via de um dos trabalhos que eu trabalhei, né, cara? Cara, trocar motor, não é uma opção. Talvez isso diz que o transtorno é muito maior. O custo o tempo que aí fica a embarcação parada tempão. A operação como um todo. A vez que eu cuidei de uma atualização de um rebocador, que aí tinha que trocar o propulsor, que era ainda DLM, foi trocar por um azimutal, né, que é aquele que mexe sozinho. Foram alguns bons meses aquela embarcação parada, e embarcação parada é um prejuízo bem alto, né? Eu acho que o avião, ele tem ainda uma questão que ajuda mais nessa questão de economia e tal, que é a velocidade, né? Uhum. Então, um exemplo que a gente pode fazer é no nosso carro. A gente tá andando na BR a 100 por hora, se a gente botar no ponto morto para de acelerar, ele vai andar aí num bom tempo, né? Acho que no navio é um pouquinho diferente, como ele vai andar ali 12, a resistência 16, maior, né? A resistência maior ele faz com que ele ande um percurso menor, vamos dizer assim, no ponto morto. Então acho que tem essa questão, o avião em si, ele pela tecnologia, por tudo isso, ele consegue se atualizar mais rápido e ainda assim tem a questão da física em si, né? Uhum. Vocês viram algum segmento, tipo assim, o agronegócio, o fármaco, que, digamos, se destacou mais agora nesse segundo semestre no aumento de exportação e importação, brinquedos, eletrônicos, alguma coisa assim, que vocês notaram uma diferença? Alguma coisa que diminuiu, outra que aumentou? Não, eu sendo sincero, esse semestre eu não olhei a balança comercial, dei produtos. Mas assim, o que vocês sentiram entre os clientes No de dia a vocês dia, e né? tal, assim, mais uma... Eu acho que não estatístico, uma coisa mais prática mesmo. É que no aéreo ele é um pouco menos segmentado, né? Pela questão de valor, etc e tal. Então, assim, a gente viu que o eletrônico ele continua firme e forte. Eu acho que o Pharma, por exemplo, ele teve já o seu pico maior durante a pandemia, mas ele ainda segue num volume bem grande, mas eu acho que o eletrônico, eu acho que as montadoras, eu acho que essas partes assim, elas tiveram vamos dizer assim, uma relevância maior do que os outros nichos de produto. Acho que é mais isso aí. A indústria em si, né? Ela tem momentos de pico. O aéreo, ele é uma questão muito mais baseada na tonelagem, né? Então, a tonelagem, ela muda muito rápido no aéreo, porque você tem uma fábrica e você precisa trazer um motor, ou precisa trazer alguma coisa, ou o marítimo deu problema e o próximo navio daqui a 3 semanas. Então, às vezes, em uma semana, tu triplica a tua tonelagem porque é questão de necessidade de recebimento dessa carga. Mas, acho que eu botaria esses 3, assim, como principal. Eletrônico, montadora e fábrica em geral. Eu perguntei porque eu tive a impressão, bem de conversa realmente com o mercado e os colegas, que parece que voltou a crescer a importação de maquinário, ativo fixo. Tive essa impressão. Não sei se vocês notaram isso. Eu diria que é mais o marítimo, no caso. Eu diria que não poderia falar em números, mas temos tido maquinário. Mas eu acho que até em conversas que tivemos hoje entre comerciais e pricings,
de que a indústria automobilística, nesse semestre, ela ainda estava numa ascensão e que a tendência... Automóveis ou partes e peças? Partes e peças. Uhum. Principalmente sobre partes e peças para veículos usados, que houve um aumento na circulação, na movimentação desses veículos lá na pandemia em decorrência de que não tinha carro para vender, mas que agora, em 2023, tende a dar uma diminuída, uma reduzida nessas partes e peças para esse produto. Algum segmento relacionado à construção civil, que é um desses clientes que eu comentei, que tem em torno de 4 meses de produtos, há uma incerteza no que vai ocorrer em relação a 2023, se o segmento da construção civil vai se manter aquecido, do ponto de vista de que, será que nós estamos dispostos a sair da nossa casa, onde ela está quitada ou próximo de quitar, e eu vou buscar um apartamento ou uma casa melhor, dado ao cenário econômico? Será que a gente vai estar disposto já nesse primeiro ano, ou a gente vai aguardar um pouco? Então esse é o que o segmento da construção civil se pergunta. Então como é que a gente vai... Porque é algo, se eu estou numa casa e ela está me atendendo, é algo que eu posso esperar. E assim, isso eu acho que independentemente de cenário político, etc., eu acho que isso também como eu falei antes, ele é cíclico. Por exemplo, um número que eu vi essa semana que eu achei super interessante, o Black Friday, né? O Black Friday no Brasil, não são muitos anos que existe, né? De fato, o Black Friday no Brasil, mas esse Black Friday para o Black Friday do ano passado, o Brasil comprou 23% a menos. Cara, eu não comprei nada. É um número gritante, assim, se a gente for parar para analisar, né? É muito, né? É muita coisa. Quase um quarto do que movimentou. Exatamente. Então, assim, é uma questão que aí a gente já vai muito pro CPF, né? Então, as pessoas pararam de comprar ou reduziram a compra em 23% comparado ao mesmo período do ano passado, que é o Black Friday. Uhum. Então, o reflexo disso, por exemplo, pro aéreo, trazendo pro comércio exterior de novo, é que, lembra que a gente falou que muitas companhias aéreas estão atendendo o mercado de e-commerce e fretaram voos, às vezes diários, em rotas específicas, porque sempre tem uma demanda muito gritante, e a demanda é realmente muito grande. Mas a partir do momento que tu tem uma queda de 23%, sobra espaço. E aí, essa companhia ela tem que vender esse espaço. Como a gente está falando de avião cargueiro, não tem como colocar passageiro, vender ticket lá pro cara e botar ele no avião cargueiro. Fazer que nem o Medalha de Honra no Play 2, que botava o cara de cinto de segurança no avião lá indo pra guerra. Então, assim... não dá essa ideia. Não dá essa ideia. Então, que os caras assim, gostam de tratar a gente sobra esse espaço, e esse espaço ele é único e exclusivo para carga. Uhum. Então, imagina você estar trabalhando hoje com carga, não tá nem aí no mundo do e-commerce, tá só atendendo a fábrica, a montadora, o cliente de tecnologia, enfim, tá ali trabalhando normal e de repente tem 23% a mais de espaço que tu pode... Não, que tu pode comprar. Ah, sim. Né? E quando você vai comprar, quando tá sobrando, a primeira coisa que tu vai conseguir é desconto. É uma barganha, né? Então, assim, isso faz com que a roda ela vá girando de formas diferentes, né? Às vezes o mercado estava acostumado a trabalhar só com cargas, com peak season de lançamentos de iPhone, né, novo PlayStation e não sei o que, de repente surge um monstro chamado e-commerce que faz com que o momento de pico fique muito mais por compras de final do ano, de Black Friday, não sei o que, e de repente a gente está num ano onde tem uma queda brusca e isso reflete diretamente na carga. É que a crise de semicondutores continua, né? Ela continua, né? Para equipamento automóveis, eletrodomésticos. Eu sei por causa de videogame, que eu gosto muito de videogame, e tem um podcast que eu sigo de notícias sobre isso que eles falam. A Sony, a Microsoft e a Nintendo não conseguem produzir videogames o bastante para atender a demanda por causa de falta de semicondutores. Ainda persiste. Que eles têm ainda que fornecer. Que semicondutor compete com todo o equipamento que tem energia elétrica praticamente. E tem um mínimo de programação, né? Que houveram momentos mais críticos, estava praticamente impossível, aí teve melhora, mas voltar ao normal não voltou. Ainda é dificultoso.
Essa parte ainda tá bem complicada. Também muito pela questão de, né, vamos falar de China, que é onde a gente basicamente compra esses produtos. Curiosamente, Taiwan é o país que mais produz semicondutores, né? Vamos colocar a Ásia, né, em geral. Então vamos botar China, Hong Kong e Taiwan. Japão, Coreia também. Então a gente pega esses países onde, só que centralizando mais na China, tem essa política de Covid-0, isso faz com que, foda, né? Cara, às vezes a gente tá se programando para uma coisa, o cliente tá se programando para outra coisa, a gente tá tudo alinhado e tal, e de repente a fábrica tá fechada por causa de lockdown. Então, a gente tá vendo agora os iPhones novos, por exemplo. A Foxconn, né? A Foxconn, ele tá com a fábrica fechada, faz 3, 4 semanas, acho que é isso, se eu não me engano. Faz. Então, teve da Tesla, teve, enfim, marcas conhecidas, né? Que a gente vê que é uma coisa que é deles, né? Então, a gente tá falando de uma política nacional que implica diretamente na programação internacional. Então, essa geopolítica, eu acho que vai ser, já tá sendo, mas eu acho que ano que vem, 2023, a gente vai ouvir e conversar e falar muito mais do que nos últimos anos. A questão de talvez uma desglobalização, né? Que já vem acontecendo. Que já vem acontecendo. Fábrica migrando para outros países e tal. Talvez não ficar tão... Isso às vezes semicondutores é um caso. Eu sei que, não lembro se é na Alemanha, mas que eles estão lá levantando fábrica de semicondutores. Estados Unidos também. Eles estão tentando diminuir essa dependência de semicondutor. A deglobalização, ela tende a ser uma situação que vai ocorrer inevitavelmente. Dependendo do segmento que eu estou atuando, ela é inevitável. Ficou, acho que, muito claro na pandemia o quanto é ruim um determinado país ou segmento estar dependendo somente de uma determinada região. Ásia, basicamente. E o que nós vimos lá iniciando em 1970 e mais forte na década de 90, que foi a globalização, e depois a migração de 70 para cá, dessas empresas em busca de uma mão de obra mais barata, em busca de um produto que ele ficasse mais barato e acessível. Hoje a gente não tem se preocupado não somente com isso, porque essa mão de obra que era muito mais barato naquela ocasião, hoje já ela não é tão mais barata. Ainda assim, muito mais competitiva, sim, naturalmente. Mas cada vez mais estão criando políticas que vai tornar cada vez mais caro. Essa questão que o Cássio comentou de lockdowns, eu acho que há uma pequena diferença do que antes. Ainda uma política muito restrita, né? Do ponto de vista de que... Os caras soldando porta, velho. Aquilo foi sinistro demais. Eu acho que agora, pelo menos no sentido... Usando o Itajaí como exemplo só para ilustrar. Soldaram porta em Itajaí? Fake news. Eu vi, corta essa parte. Eu vi, eu era a máquina de som. Se a gente tem um caso lá em Cordeiros, isola-se o bairro de Cordeiros. Não isola-se Itajaí inteiro. Se tem um caso na Fazenda, se tem um caso no São Roque, não, deixa que é muito longe. Não precisa isolar. Já é isolado. Tu mora no São Roque agora? Mas isso é o que acontece. São Roque, né? Fui nascido e criado lá, mas então eles podem fazer piada. Mas é isso que acontece, lugar que né? fala. É isso que acontece na China, né? O lockdown, ele é de uma área específica. Exato. O problema é quando essa área específica é uma zona industrial. Exato. Tem 5 milhões de pessoas aqui, qualquer canto O problema é... milhões de pessoas. Nunca ouviu falar naquela parte da cidade, vai olhar no Google lá, tem 25 milhões de pessoas. Então, assim, cara, é uma questão que a gente tem muito contato com os chineses, né? E é meio que desesperador, assim, porque as atualizações, elas são... eu recebo semanais, né? De mercado, eu digo. E é uma coisa que você chega na quinta, sexta-feira, assim, dependendo do que tu escutou durante a semana, tu não sabe o que vai acontecer semana que vem. Entendeu? Então... Eu respeito a cultura deles, eles fazem desse jeito, só que o problema é quando isso começa a afetar os outros lugares, né? Eu acho que isso não é positivo para nenhum dos dois lados. Então a gente vai ver a China sofrer uma inflação gigantesca,
né? A gente vai ver essa questão de desglobalização. Quem mais vai perder vai ser a China, isso eu acho que é meio que óbvio, mas aí eles vão perder para quem? Para a Europa e Estados Unidos, que tem uma mão de obra muito mais cara? Eu acho que não. Eu acho que eles vão perder para Vietnã, eles vão perder... Bangladesh. Eles vão... Sri Lanka. A Índia principalmente. O que a gente chamava no colégio de tigres asiáticos, né? Nossa Isso. Lembra? Nossa senhora. Então, assim, essas localizações, eu acho que eles têm muito a crescer nos próximos anos. Pega a Tailândia, pega... verdade. Cara, tem muitas regiões, pega o Vietnã, tem muitas regiões que essas produções, elas são, vamos dizer assim, meio chinesas, né? Então, meio asiáticas, que faz com que talvez eles tenham uma mão de obra mais barata e não tenham essas restrições todas, né? Então, eu acho que essa desglobalização é meio que um olho aberto assim para o que está acontecendo na China que está afetando o resto do mundo. Acho que vai ser, na realidade, uma globalização. A gente chama de desglobalização porque a gente está tirando da China. Mas a gente vai globalizar mais o negócio. É porque o conceito vai reduzir a concentração na China. Exatamente. Então, da deglobalização era no sentido de tu retornar, se eu sou uma empresa americana, que ela retorne. Exatamente. Para porque os a gente Estados pega o Brasil como exemplo, é que infelizmente o nosso país não é um país muito criador, né? Muito produtor, vamos dizer assim, de questões de tecnologia, etc e tal. Mas o teu exemplo é perfeito, né? Os Estados Unidos, por exemplo, pode produzir. A Europa pode produzir. Então, vamos ver. Eu acho que muita coisa acontecendo. Do que eu tenho lido e estudado, das empresas que pegaram a teoria de incerteza e estudaram a teoria de incerteza e misturaram o risco e incerteza, essas empresas, e principalmente os armadores, fizeram o dever de casa e diferenciaram o que era o risco, qual era o risco que eles sofriam, e entenderam que era incerteza. O risco eu consigo mensurar, a incerteza eu não consigo mensurar, mas eu consigo direcionar uma estratégia. Aquelas empresas e pessoas que conseguiram direcionar a sua atividade baseado numa estratégia, conseguiram mapear isso de uma maneira ordeira, eles conseguiram passar com menos arranhões e utilizando-se de o que eles passaram lá em 2020, 2021 e 2022, boa parte, eles estarão mais fortes para 2023 em vários segmentos. Isso vale inclusive para os armadores, por isso que eles tiveram um lucro top, absurdo igual a esse. O crescimento dos últimos 100 anos não foi perto do que eles tiveram nos últimos 3. Karen, manda os teus comentários aí. Tô te vendo olhando pra cima, pensando, fala umas verdades aí. Não, eu tava bastante ouvindo o que ele tava falando do marítimo e tal, né? Mas o que acho que provoca bastante é isso que ele falou da questão da incerteza, e principalmente falando de aéreo, o quanto muda do dia pra noite ou da sexta pra segunda. Não é de um mês pro outro, então é muito... Porque é muito mais dinâmico. Muito cíclico, né? E vamos falar, às vezes já aconteceu, né, de ter alguma ocasião, fecha o aeroporto de Xangai. E o que acontece com toda aquela carga que ia sair por Xangai? Vai para outros aeroportos, então não pode sair nem de caminhão de lá, né? Depende. Depende do nível do lockdown, né? Exatamente. Nossa. Tem lockdown que não sai nem de caminhão, né? Outra pergunta boa. Como é que tá bid e spot? Estão respeitando mais o bid? Estão abandonando? Como é que tá? Desde a pandemia, se a gente falar de contratos, é bem mais difícil. Então tá tendo cada vez mais spot, faz também sangrar mais o frete junto às companhias aéreas, né? Então, bid ainda existe, mas a dificuldade é bem maior. Eu acho que a gente veio... bid era uma palavra, meio, falando do mundo aéreo, assim, meio proibida, né? Porque a gente não tinha sentido fazer. Eu acho que pro ano que vem é um negócio... eu acho que tende a voltar. Acho que tende a voltar e... A gente já vê voltando um pouquinho, né? Antes praticamente era 0, agora a gente já vê voltando um pouquinho. Mas quem trabalhava com bid naquele mercado louco... Acho que era mais louco. Não, era mais louco. Era corajoso, né? Era o Vampeta no Flamengo, né? Era um o Flamengo finge que me paga e eu finge que eu jogo. Então o bid era a mesma coisa. Então como é que tu ia... Até hoje já é um pouco mais complicado ainda. Quem trabalha com FAC e com NAC, em contrato com os armadores, às vezes eu estava trabalhando com FAC com determinado cliente, dava uma semana, eu tinha um spot mais barato do que um FAC. Exatamente. Então, como é que tu ia explicar isso pro querido,
Meu querido! Ô, querido, o teu FAQ, ele tá menor que o spot. Tá maior que o spot. Então, não, são situações que têm ocorrido que não faz muito sentido quem leu a cartilha antes da pandemia. Né? De trabalhar com NAC ou com FAQ e dá praticamente o mesmo valor ou às vezes mais barato. Né? E a gente viu também, assim, voltando pro aéreo, a questão de entender se o perfil da carga. Então, se a carga é uma carga densa, se a carga é uma carga volumosa, se ela é uma carga flat, se ela é uma carga em pallet, se ela é uma carga em caixa solta, se ela é empilhável, se ela não é empilhável. Tudo isso interfere na tarifa. Então, assim, né? as companhias... Isso, as companhias conseguiram deixar essa questão muito mais profissional. Então, hoje, quando você tem determinadas origens, determinadas épocas do ano onde se a carga tem esse perfil, tem uma boa chance de a gente conseguir uma tarifa um pouco melhor. É muito o que a companhia está carregando naquele momento, né? Se a gente falar de e-commerce, a maioria é tudo carga cubada, porque precisa ter uma embalagem muito grande, que protege, tá? É muito cubado. E a companhia aérea tem aquele peso da aeronave para decolar, e o quanto melhor aproveitamento eles fizerem, mais lucro eles vão ter, né? Então, se eu tenho muita carga cubada, me dá aí as cargas densas, que eu vou te dar uma tarifa melhor para fazer com que o meu voo seja mais lucrativo, né? E o e-commerce está trazendo muito essa oportunidade de conseguir tarifa melhor para carga densa. Quanto mais pesado, ou seja, quanto menor e mais pesada, quanto mais bigorna a carga mais barato ela vai ficar hoje. Melhor o poder de negociação. Nesse exemplo que ela diz do e-commerce, né? Poucas dimensões, grande peso. Exatamente. Então, tu pega uma bigorna, né? Pra quem via Pica-pau, né? Eu ia falar, é de algum desenho. Tom e Jerry. Não. Coiote, Papaléguas, né? Coiote. Aquele negócio que cai no coiote. E é muito do que tem no momento, né? Porque se de repente a companhia ela tem um contrato de carga pesada. Ela depende muito da origem, assim, né? Do que ela tem naquele momento. Tu vai, por exemplo, pro sul da China, parte mais de tecnologia, etc e tal, são cargas menores, às vezes cargas mais volumosas e tal, aí tu vai mais pro meio da China, tu pega a questão mais têxtil, aí dependendo da época do ano é mais peso ou mais volume, mas tu também tem montadoras, tu tem regiões mais bem divididas, aí tu vai pro norte da China, aí já vira mais bigorna, então são cargas mais pesadas. Bigorna. Então assim, tudo é um... Carga de bigorna. Carregamento de bigorna. Então assim, essa questão com o e-commerce ele deu uma profissionalizada muito maior do que a companhia consegue ofertar de melhor, porque antes era muito 10 por quilo, 5 por quilo. Não, tá bom, eu tenho essa carga aqui, o meu voo tá assim, eu tenho... Hoje tu disse que então que há um mapeamento. Hoje se olha mais. Se olha mais. Era talvez mais antes era porque como era muito contrato, então tu já tinha uma noção maior do que tu ia receber. Se tu fecha o contrato com esse cliente aqui, esse cliente tem esse perfil de carga, esse cliente lá é esse perfil de carga. Então tu conseguia desenhar mais ou menos como é que eu vou fazer essa estufagem, né? Entrega, né? Já consigo montar ela melhor, esse balanceamento. Hoje em dia não. Hoje em dia tá muito mais versátil. Então, às vezes estou com uma carga aqui, ela tá super densa e eu preciso de uma carga volume para fazer esse balanceamento. Ficou muito mais profissional porque a gente entende mais o perfil da carga, entende? E hoje ou não necessariamente hoje, mas há um questionamento da companhia aérea no sentido de, eu tenho um avião para daqui a 2 dias e eu estou muito pesado, mas eu tenho espaço para cargas leves. Há um contato nesse sentido? Só muda o 2 dias para 2 horas. Sério? É mais sério? 2 horas? Porque o que acontece? Às vezes ele tem o planner do avião, Sim. ele fez todo o planejamento daquele voo, etc e tal. Cara, às vezes ele esquece de combinar com o cara que tem que entregar, né? Aí o cara não entrega, tem aquele espaço lá faltando. Sim, ele quer utilizar. E aí ele pega o telefone, tem um voo saindo daqui a 6 horas. Ou vai sair amanhã, por exemplo. O que tu consegue? Então, assim, isso também, além da questão profissionalizante que aconteceu do perfil de carga, existe um negocinho que isso é milenar, que isso vai valer muito mais do que barras de ouro, que vale muito mais do que dinheiro, que é o tal do relacionamento. Com certeza. Quanto mais relacionamento você tiver, essa diferença, esse last call que tu vai ter com a transportadora, a companhia aérea, com o armador, isso que vai fazer toda a diferença. Porque eu acho que acaba ocorrendo justamente isso, porque é tão dinâmico
de que tu faz um planejamento. O planejamento do navio, ele é muito diferente. Tu tens um tempo Tem maior. mais time. Sim. aham. Tu tens um tempo maior. Chato Então, pra caramba. eu gosto, mas... Eu já acho isso aí uma loucura. Tu me falar 6 horas, você tem que arrumar a carga porque tem uma. É tem isso uma que é louça- massa, é isso que é Não, massa. mas dá. Mas é justamente isso que eu pensei, porque assim, Ah, você Ou puxa tu vocês tens- pra conversar desse tema aqui, eu vejo que eu não devia ter projeto de carga mesmo. Eu tô porque bem. no marítimo tu tens um deadline, geralmente com 12 horas antes do navio chegar, então tu tens um approach. Tu já sabe quanto que eu tenho de tonelada em booking. 12 horas tu já tá na China, né? No aéreo, né, cara? Na China não, mas eu já tô na Europa, né? Tu tem, por exemplo, sei lá, eu vou embarcar em Navegantes 10 mil toneladas. Eu tenho em booking 14 mil. Tu tens um over de 4, mas vai chegar no deadline, sei lá, não vai liberar 3. Ou não entraram 3 toneladas. Então tu tens um over de 1, tu vai cortar. Do contrário, se tu tens um espaço para 1.000 toneladas e tu não libera essas 1.000 toneladas, tu tens um espaço. Então era nesse sentido que a curiosidade. Né? Mas pra tu ver como é diferente... Mas 2 horas é exagero ou não? Não. Ah. Depende. Por exemplo, eu vou dar um exemplo real que eu sofri na pele. Em agosto... Eu sabia. É o mesmo cachorro louco. Trauma, por isso que ele usou isso. Em agosto a gente fez um charter na empresa, né? E foi uma operação, assim, muito legal. Foi uma questão que, assim, além da questão do charter em si, pô, tu tá trazendo um cargueiro, né, cara? Sim, São sim. 100 toneladas de carga. É um negócio, assim, especial, né? Não só do ponto de vista de marketing, né? Não somente do ponto de vista de marketing, mas, assim, pessoalmente falando. Mas, Sim, assim, Tira tem uma, foto pra caralho, quando tem que colocar Tem- a faixinha lá, né? o tem nome da uma empresa, questão... postar no LinkedIn mas tem depois. uma questão dessa carga específica que foi, por exemplo, assim, a gente trouxe... conversores de sinais, etc Do e tal, 5G, né, do eu acho. 5G. Então, cara, além de tudo Descarregado. isso, tem a nossa questão pessoal, né, de, pô, tu pegar o celular, tu ver Do lá dia o a sinal dia, né? 5G e pensar, pô, É gratificante que Ah, é tu essa que parte trouxe passa pra aquilo. quem, né? eu É, trouxe eu essa trouxe porra, aquilo. entendeu? Tem esse participei negócio que é desse legal. negócio. Ah, isso é Então, legal assim, tipo, em agosto a gente fez um charter na empresa. E aí, como era essa questão mais pessoal, assim, eu fiz uma parada. Eu cheguei assim e falei assim, ó, pessoal, o vendedor, a vendedora, o cara da operação, o cliente, se ele quiser, o pessoal do marketing, a gente vai lá acompanhar o recebimento da aeronave. Que foi um negócio assim que eu tava muito, vamos dizer assim, emocionado com aquele momento. E o voo ia chegar na segunda-feira. Então, na semana, ou enfim, no planejamento do voo, a gente já comprou... O pessoal de São Paulo foi de carro. Eu comprei a passagem de Navegantes para lá. E como era segunda-feira, eu infelizmente errei de no final de semana não olhar como é que tava o charter. Porque o charter é um dia transitável, então ele voa no domingo e chegou no segundo. E assim, só fui acompanhando os e-mails e tal, mas não cheguei a fazer o tracking da companhia aérea, ou não cheguei a olhar no site do aeroporto como é que tava a chegada daquele avião específico. E o que aconteceu? Ele adiantou a chegada em 6 horas. Ele adiantou, achei que ele ia ter atrasado. Ele adiantou a chegada de 6 horas. E aí o meu voo, que era para sair de Navegantes às 11 da manhã, Quando não é pra adiantar, adianta, né? meu voo era para sair às 11 da manhã, chegar meio-dia em São Paulo. E a previsão de chegada dele era para as 4 horas da tarde. Então ele chegou às 10 da manhã. Ou seja, quando eu saí daqui, era 11 horas. Eu já saí com 1 hora depois, e o pessoal já tava lá tirando foto e tal, não sei o quê. Quando eu cheguei em São Paulo, só para falar das questões de 2 horas, eles já estavam colocando a carga de exportação dentro daquele avião. Nossa. Caraca. Entendeu? Realmente é Nem muito deu mais de dinâmico. Né? ver Então, o assim, descarregamento. eu só consegui ver. Não, o descarregamento eu não vi. E eu não consegui ir na pista, porque quando eu cheguei lá já era outro cliente, entendeu? Vendo a A exportação dele sair. Asia Shipping já tava fora, porque a importação já tinha chego. Então eu só consegui ver a aeronave lá de cima do aeroporto. No caso, eu fui lá, almocei e voltei. E isso não é só de charter, né? Todo cargueiro, porque o passageiro ele tem que cumprir o horário por causa do passageiro. Sim. Cargueiro é timing operacional, demorou mais pra carregar. Ai, carregou mais rápido. Cargueiro é normal. Às vezes tem lá uma tabela, sempre sai às 4 da manhã. Tu vai ver que às vezes vai sair às 4, às vezes vai sair às 8, às vezes vai sair de tarde. A janela é maior. Cargueiro é super normal. Acabar mudando o horário. Então, qual a perspectiva de vocês pro próximo semestre? Vai ser tranquilo também? Vocês acham que
Vai aumentar a demanda, vai aumentar preço, vai ser mais estressante. Eu vejo que vai ser bem parecido com esse segundo semestre que a gente teve agora. Para pior, falando no nível de carga, que tende a diminuir pro próximo semestre. Ainda a gente vai estar nessa linha de dar uma segurada, isso não muda o modal, né? Esse é o natural do primeiro semestre, né? Isso. E nível de frete também continua caindo, então nada muito diferente do que a gente tá agora, né? Com aquela menos loucura de final de ano, mas fretes em queda, demanda de carga também, e vamos ver como é que vai ser o segundo semestre. Mas o primeiro tende a ser mais isso. Pelo menos eu trabalhei muito em estaleira e tinha férias coletivas. Então a loucura era por causa do lugar que eu trabalhava, não por causa, digamos, de demandas externas. Era de vocês. Tipo assim, deixa eu correr porque tem as férias coletivas, né? Então, eu acredito que seja comum também pra vocês, porque a indústria, né, costuma fazer férias coletivas. Sim. Então. Igual tem a loucura de julho ali, né? Junho, julho do feriado europeu e tal. Sim. Tem a loucura lá fora também. As férias de verão deles. Tudo igual, E tu, Cássio, Ano qual que é Novo a tua Chinês. perspectiva? Tá feliz? Tá... Eu concordo com ela e também... A Caroline da Next Shipping. Tudo bom? Prazer. Tudo bem? Tem a questão de, tipo assim, ó... eu acho que o perfil da carga, falando da carga aérea, ela vai mudar para o ano que vem. Ela já vem mudando no segundo semestre agora. Que é o que a gente estava falando do tal do files, tonelagem. Então, a gente viu muita carga grande, muita carga pesada, muita carga que não é do aéreo, vindo no aéreo por questões de urgência, por questões de venda, por questão de exportador não produzir a tempo e depois ter que correr no aéreo e tal. E agora, eu vejo essa questão de tonelagem no segundo semestre, já a partir de agosto ali, caindo bastante, mas o número de files, o número de processos, se não crescendo, mantendo os níveis. Ou seja, o perfil da carga mudou. A gente está continuando crescendo, continuando na crescência de número de processos, só que essas cargas são menores. E isso tem alguns fatores, no meu ponto de vista. Um deles é porque a carga realmente mudou. Outro deles é a questão do espaço no marítimo, que impacta diretamente no aéreo. Muito mais barato, se tem espaço, os clientes começam a fazer estoque, começam a fazer... Tem container sobrando pra começa caramba. a agora mandar no tudo no LCL, FCL, etc e tal, e o aéreo começa a ser mais a questão de carga menor, ou como é que diz? Amostra, ou enfim, um nicho específico de carga e tecnologia, alto valor agregado, blá, blá, blá. E vocês acham que o ticket médio por file ou por processo tende a reduzir? Qual é a percepção de vocês de profit por processo? No meu ponto de vista, se o frete cai, o ticket cai. Junto. Eu acho que já vem caindo, né? Ele já vem caindo. Eu acho que cai, continua caindo. É uma questão mais... A gente vai ter que ver como é que vai ser, mas eu acho que, assim, se eu tivesse que escolher hoje, eu diria que vai cair. Eu acho que o frete marítimo ele deve dar mais uma queda ainda. Isso deve impactar na realidade do aéreo também, a questão de voos, etc e tal. Acho que a gente vai... O ano que vem a gente vai, de fato, voltar à normalidade. Então, o primeiro semestre mais devagar, um segundo semestre mais pico. Do meu ponto de vista. Eu tô até contando no LinkedIn, desculpa ter cortado, Robson. Eu tenho uma teoria baseada em experiência de vida que quando a gente enfrenta um extremo, que foi, digamos, o frete marítimo acima de $12 mil, $11 mil, a gente... Tem um rebote. Tem o rebote pro outro extremo. Então, eu realmente não duvido que a gente vai ver frete em $1.000. Eu não duvido. Ou menos. Ou menos. Eu não duvido. Hoje já temos de compra de frete com 3 dígitos. Ou seja... Viu? menos. Acertei, porque eu não sabia disso. Hoje Manjo já muito. temos. Ó, De compra, né? ano que de vem, Paranaguá junho, pra o Itajaí. dólar vai estar em... De portos base, Já tá? já há. Isso de compras muito específica, né? Isso não spot. Depende do produto. Volumão, né? Um volumão. Volume é absurdo. Mas já temos. Mas eu vejo uma diferenciação em muitas coisas. Primeiro, no mercado brasileiro. Eu acho que no primeiro semestre já é normal, como a Karen comentou, em relação a compras, o movimento já é menor. E nós temos uma outra situação, que é a nossa política, que a gente não pode deixar de mencionar, sem falar em A ou B, no sentido de que não é porque o fulano ganhou e o ciclano perdeu, é no sentido de que, vamos entender, é um novo mercado, é um novo governo. Insegurança. Insegurança. Indifere, né? Nós
já tivemos no passado, e dependendo do nicho, isso pode ser bom. Dependendo do nicho, esse governo mais populista pode não ser tão bom. Então, eu acho que vai haver uma análise por parte dos importadores, nesse sentido, e nós temos uma outra situação, que é em relação aos navios e armadores, no sentido de que, no primeiro semestre, para entrega de navios, espera-se um incremento em mais ou menos na ordem de 8% no primeiro semestre de oferta de navios / quantidade de teus a ser movimentado. Quando o comércio internacional deve crescer em torno de 3%. Então nós já temos um gap sobrando de 5%. Se nós usarmos o ano como referência, os armadores devem finalizar o ano com um aumento de 30% da sua capacidade. Mantendo o comércio internacional num crescimento expectativa de 3%. Então, o gap é muito grande. Vai ser basicamente o que nós sofremos lá em 2008, final de 2008, 2009, onde também vinha-se de uma crescente do comércio internacional e transporte internacional, e os armadores fizeram as compras, foram as compras nos estaleiros começou a sair os AAA, né? Exato. E hoje a gente já tem vários, a MSC mesmo tem mais de 40 navios encomendados. Então, só eles já vão colocar uma quantidade de teus muito maior. Então, isso tende a dar um reflexo muito grande. Do ponto de vista dos armadores, em relação à queda do valor do frete, daí a gente vai, talvez, voltar lá no início da nossa conversa. Talvez tirar os navios mais velhos, que hoje eles tiveram que colocar nos últimos 2 anos, nem que fosse para o feeder. Uhum. E talvez até os navios maiores, mas que ainda usam uma tecnologia de combustível de combustível grosso, do heavy fuel oil, que não atende de forma imediata a IMO 2020, 2023, talvez eles retirem esses navios e deixem os navios mais novos. Mas dependendo do trade, esses navios ainda são necessários. Então eu vejo um cenário até desafiador, particularmente sou pesquisador desse assunto de forma acadêmica, então é um cenário de fato bem curioso para se estudar e fazer as comparações com o que houve lá em 2008, 2009, com o que vai ocorrer em 2023, como é que vai ser esse excesso de demanda e como que os armadores vão reagir a isso. Né? Eu acho que eu acho que assim, ó, o armador ele aprendeu, tá? O armador ele, na realidade não é que ele nunca soube, mas eu acho que o armador ele, por exemplo, esse aumento de 30% de navios da MSC, essas questões todas que a gente vê de talvez uma demanda que não faz sentido para a gente, meros mortais, é uma coisa que eles já estão vendo uma perspectiva não de aumento na procura por espaço, mas sim nas alterações de mercado. Né? E às vezes alterações de mercado não quer dizer assim, tem o IMO 23 indo aí, que a gente falou, não quer dizer que ele vai deixar aquele mesmo transtime de 40 virar 60. Às vezes ele vai botar mais um navio na rota. Então, às vezes, o navio que era semanal vai ter 2 por semana. E também, tô só supondo aqui, tô viajando, não é nem meu mundo. Mas eu acho que é uma coisa que eles já estão... Quantos navios eles vão ter que, teoricamente, parar de colocar na rota porque não atendem o IMO 23? Atender demandas específicas em trades específicos. Então, às vezes, o Brasil tá bombando e daqui a pouco ele para... Mas os Estados Unidos começam a ter uma procura muito maior. E aí, assim, eles vão realocando esses navios, que nem a gente viu os extra loaders, né? Teve uma história que eu ouvi nos bastidores, de que o extra loader veio pra cá porque a demanda estava muito alta e estava sobrando espaço em outro trade. Então, eles só realocaram aquele navio de outro lugar para vir pra cá. Então, eu acho que o armador, ele tá bem mapeado. Eu acho que essa questão de... Pô, os caras estão botando navio e a demanda tá baixa, eu acho que não cola muito. Mas tem uma coisa, né? Quanto mais demorada a viagem, maior a chance de um sinistro. Quanto mais... É um risco você estar em viagem. Tanto que é por isso que o modo aéreo é o mais seguro, porque é rápido.
Ele fica pouco tempo em risco. Tanto da é que viagem. o sinistro. O sinistro eu tenho que... a minha teoria pessoal sobre isso. Mas Por favor, o sinistro que mais acontece é no chão, né? É no É terminal. no manuseio. É isso que eu não... É. não- Tá mas bem. tu diz do ponto de vista de ocorrer algum incidente no mar? Incidentes no mar, porque se você leva 60 dias pra tu chegar no lugar, a chance é maior de É mais acontecer fácil algum pegar problema do fogo que no em 40 container. dias. É mais É que fácil assim, pegar eu- fogo no container no mar ou pegar fogo numa carga aérea. Acho que no mar, Dados né? estatísticos. Eu não sei. Aí é por isso que eu chamei vocês. Fala. É que eu acho que, assim, do ponto de vista, se a gente levar em consideração em torno de 90% do transporte internacional é feito via marítimo, eu acho que a quantidade de incidentes da gravidade que tu comentou, né? Uhum. No mar, de pegar fogo, de explodir alguma... Ele é muito pequeno. Acho que é um... Eu acho. Eu tenho uma coisinha comigo, até te mandei esses tempos aí num fato que aconteceu com os nossos. Uhum. Né, enfim, de que o armador, assim, hoje, inclusive, eu vi uma notícia sobre isso, que é do tipo de carga. Então, a carga perigosa, a carga de bateria de lítio, a carga não declarada como perigosa, que a gente vê Que é um acontece no grande nosso problema. dia a dia, infelizmente, né? Aham. Acho que ele também vai começar a dar uma pegada. Eu acho que vai ter muita coisa acontecendo em 23 aí, de questões de, pô, cara, uma companhia aérea colocar um embargo em um determinado agente, porque esse agente, que é um agente influente, um agente fluente, né, vamos colocar assim, no mercado, não está seguindo as regras de quem regulamenta, é um negócio crítico. Então, a partir do momento que se faz isso, é um sinal de que, ó, a gente está de olho. Tá atento. Então, A tendência é pegarem cada vez mais pesado Estão nisso, cada né? vez mais, Eu acho que é a tendência. sim. Então, assim, eu acho que essas questões, assim, elas também aconteceram no marítimo também, né? Aconteceram no marítimo também. Então, eu acho que essas questões de tipo de carga é mais uma coisa que eu acho que vai começar a pegar. E aí a gente vai ter que, cara... A gente tem que gravar um podcast só sobre carga perigosa, uma hora dessa, né? Tem que temos que combinar Jonas, isso. tu tem uma carga de 10 caixas, vai, Uhum. né? Tu prefere colocar ela dentro de um container de ferro que vai pra cima do navio, fica lá paradinho, chega aqui em Navegantes, descarrega e vai pro caminhão. Ou tu prefere ter um embarque de 10 caixas que vai ser carregada lá no exportador num caminhão, descarrega no aeroporto, carrega na aeronave, descarrega na conexão, faz outro embarque em conexão, descarrega de novo, chegou em Guarulhos ou Viracopos, descarregou. Coloca no caminhão e traz para Navegantes. Entendi. Quantidade Tem muito mais É o manuseio. manuseio. Tem de muito mais manipulação manuseio. na carga. É o manuseio. Então, quando a gente fala assim de ser o transporte mais seguro, eu diria, sei lá, para passageiro, porque eu prefiro fazer um voo do que fazer uma viagem de carro. Mas falando de carga, Só se considerar depois que a carga tá muito no avião, manuseio. né? Só... é muito manuseio. Entendi. E aí a gente tem mais uma questão, voltando na profissionalização, ou enfim, no incremento disso aí, que é, a partir do momento que você escolhe seu parceiro, ou, enfim, a empresa que você está trabalhando, de entender qual que é o nível de serviço dele. Então, por exemplo, assim, se ele só compra o espaço da companhia aérea, ou se ele compra de um fulano que vende o espaço da companhia aérea, mas ele também vende para outros 400 ciclanos, O house do house bota do house. tudo junto no mesmo, e só que um é destino ao Brasil, outro é destino aos Estados Unidos, aí chega na conexão, manda dos Estados Unidos pro Brasil, do Brasil, então, ou se é um cara, uma empresa mais séria, que tem o seu LD próprio, tem o seu pallet próprio, companhia aérea, que trabalha em rotas com uma... Pode até haver mais conexões, mas nessas conexões você tem um controle operacional maior da carga, porque uma coisa é você contratar a companhia aérea lá em Xangai para fazer um voo para Guarulhos, pegar o Master Xangai, destino Guarulhos ou Navegantes, enfim, que seja, e simplesmente você entrega para ela lá, faz um Pai Nosso, acende uma vela e tomara que chegue aqui e dê tudo certo. Ah, se deu um problema, o que você vai fazer? Pegar o telefone, pegar um e-mail, às vezes comprar uma passagem para ir no aeroporto e tal, fazer alguma coisa. Não tem um controle operacional sobre isso. Do que, por exemplo, se você tem uma operação que nem a gente tem na empresa, que a gente chama de operação via gateway, né? Que a gente faz um intercâmbio das cargas entre os nossos escritórios. Então eu contrato uma companhia aérea em Hong Kong para levar essa carga lá para Miami. E eu tenho escritório em Hong Kong e em Miami.
Aí um voo direto entre os dois aeroportos, chega em Miami, o meu escritório vai lá no aeroporto, coleta essa carga, leva para o meu armazém, lá eu faço toda a reetiquetagem, vejo se tem alguma avaria, como é que tá o pallet. Se voou da origem, pallet de plástico e realmente chegou no destino em pallet de plástico, porque a companhia aérea troca às vezes. Então, Como assim? Tem muita coisa. Então, assim, são questões que depois... podres de aeroportos. Quando chega em Miami, eu vou contratar outra companhia aérea para fazer um voo para o Brasil, em voo direto. Então, eu estou fazendo uma conexão, certo? Que é uma conexão Hong Kong, Miami, Guarulhos, utilizando 2 companhias aéreas, mas eu tenho o controle operacional da carga no chão 100%. Entendi. E quando ela está no céu, não tem problema. O único problema que tem é se cair, se pegar fogo o avião, enfim. Aí infelizmente, motivos de força maior, que nem a gente fala no ramo, né? Então, esse nível de serviço, de profissionalização, é uma coisa que a gente tem que botar no lápis. Porque isso também não custa barato. Eu atender conseguir fazer esse nível de operação. Esse monitoramento, né? Não tem como eu fazer isso no mesmo nível do fulano que tá no fundo tá lá na garagem dele contratando companhia aérea e fazendo tracking e só atendendo. São níveis de serviço diferentes. Atende da mesma maneira? Até quando? Então, assim, são coisas que a gente tem que começar a botar no ponto de lápis. E que saiba o que tá fazendo, né? Exatamente. Experiência, né? Exatamente. Isso aí. Então é isso, gente. Excelente. Então, tu chegou até aqui com a gente, lembra de curtir, compartilhar, encaminha esse conteúdo para alguém que vai fazer diferença para se preparar para o primeiro semestre de 2023. Então, é isso. Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Um abraço.